Segundo episódio da aula de biogeografia, nós vamos falar sobre dispersão. Bom, quando a gente quer explicar, né, então a gente viu no primeiro episódio sobre padrões, né, agora a gente quer entender os processos, né, como explicar a distribuição geográfica dos animais, das plantas, né, das espécies. A gente tem duas abordagens aí, dois conjuntos aí, a história, tá certo? E a ecologia. A gente tem aspectos históricos que podem explicar por que uma espécie ocorre ou não ocorre em determinado local, e a gente tem aspectos ecológicos, tá? Que também podem explicar isso daí. Então, geralmente, a gente está falando de aspectos mais evolutivos, né, que estão associados à história, e aspectos mais ecológicos, mais relacionados ao presente, vamos dizer assim, que permitem ou não a existência das espécies. Então, nós vamos falar sobre os aspectos históricos. Na verdade, o foco aqui dessa disciplina, como nós estamos na disciplina de evolução, são os aspectos históricos, mas depois a gente vai falar um pouco também sobre ecologia, tá? Aspectos históricos a gente pode dividir basicamente em dois modos, né? Dois processos que levam as espécies a terem a distribuição que elas têm. Um é a dispersão e o outro é o que a gente chama de vicariância, que a gente vai ver no próximo episódio, tá? Então, o que é dispersão? Então, primeiro é importante definir dispersão no contexto da biogeografia. Então, a dispersão ocorre quando há um aumento, né, uma extensão da distribuição geográfica de uma espécie através da movimentação dos seus indivíduos. Então, quando uma espécie tem uma distribuição X e ela aumenta isso daí através da dispersão do movimento dos indivíduos para uma área nova onde ela não ocorria. Tá? Esse é o contexto de dispersão em biogeografia. Existem outros contextos ecológicos que são um pouco diferentes, tá? Ou populacionais, né, na genética de populações, na ecologia de populações, você tem contextos. A palavra dispersão pode significar outras coisas. No contexto da biogeografia, essa é a definição de dispersão. A gente tem muitos exemplos, né, da importância da dispersão e da dispersão ocorrendo e determinando a distribuição das espécies. Um deles, muito conhecido, é o que ocorreu depois da erupção do vulcão de Krakatoa, né, uma erupção vulcânica no final do século XIX, que devastou totalmente a ilha, acabou totalmente com toda a vida que existia na ilha, cobriu tudo que sobrou com lava, que, né, um material totalmente sem vida. Tá? Então, quando acontece isso, obviamente, né, a ilha que sobrou lá, o que sobrou de ilha lá, não tinha nenhuma forma de vida. Então, tudo que surgiu lá, tudo que passou a existir lá desde então, teve que vir de algum lugar. Só a dispersão pode explicar isso daí, não tem como. Nada sobrou in situ, né? Então, tudo que chegou lá, chegou principalmente, né, de Java, que fica a 40 quilômetros de distância, a ilha mais próxima, ou Sumatra, que é uma ilha maior, mas que fica a 80 quilômetros de distância. Então, né, plantas, animais, organismos que chegaram lá tiveram que atravessar 40 quilômetros, 80 quilômetros de oceano para chegar nesse lugar. E é surpreendente, porque com mais ou menos 50 anos depois da erupção, você já tinha uma aparência de floresta tropical nessa região, tá certo? Já tinha plantas, já tinha aves, centenas de espécies de plantas, dezenas de espécies de aves já residentes se reproduzindo lá na ilha, né? Então, você tem isso daí, uma recuperação da natureza em relativamente pouco tempo, a partir do quê? Dispersão de outros locais, tá? A explosão de Krakatoa, ela foi, né, a ilha fica aqui entre Sumatra, que é essa ilha maior aqui, e Java, que é uma ilha menor aqui, tá certo? Lá na Indonésia, né, no Sudeste Asiático aqui, entre a Ásia e a Austrália, e a explosão foi tão grande, tão forte, que ela, né, o céu ficou todo escuro durante muito tempo e influenciou outros lugares do mundo. Na verdade, a atmosfera do mundo foi influenciada pela erupção de Krakatoa, né? Então você vê que tem o pôr do sol em muitos lugares na Europa, como o quadro do Munch retrata, né? O Grito, né? Você tem lá um pôr do sol muito característico, muito alaranjado, característico dessa época da explosão de Krakatoa. Ilhas muito distantes, né? Como o Havaí, que fica no meio do Oceano Pacífico, elas dependem da dispersão, tá certo? Então, as espécies que tem no Havaí, elas chegaram de algum lugar, tá certo? Elas dispersaram a partir de algum lugar, a partir do momento que elas chegaram e colonizaram, elas também dispersaram entre as ilhas, né? O arquipélago do Havaí é um laboratório, ilhas são um laboratório fantástico para biogeografia, o Havaí mais ainda, porque o Havaí é um conjunto né, um arquipélago formado por ilhas de origem vulcânica, onde você tem um hotspot geológico aqui, que é o local onde a crosta da Terra se abre, né? Você tem um vulcão que se forma e que acaba formando a ilha, né? Então, aqui é onde as ilhas são formadas, esse ponto é o mesmo. Só que o que acontece?
né, como a gente vai ver daqui a pouco, os movimentos, os continentes se movem, né, as placas tectônicas se movem. Então, na verdade, a ilha se forma aqui e ela vai sendo levada para noroeste gradativamente, tá certo? Então, o que acontece? Essa ilha aqui, a ilha maior, né, de Hawaii, ela é a mais jovem de todas, tem 500 mil anos, tá? Maui, Molokai e Lanai tem cerca de 1 milhão de anos, né? Elas surgiram aqui e foram levadas para cá, né? Oahu tem 2,5 milhões de anos e Kauai tem 5 milhões de anos, tá certo? Então, Kauai foi a primeira ilha que surgiu. Ela surgiu aqui e foi sendo levada para cá. Quando ela chegou aqui, surgiu Oahu, quando chegou aqui, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? As espécies, nós temos uma diversidade de espécies de drosófila de asa pintada fantástica no Havaí, né? Tinha cerca de 400 espécies desse grupo endêmicas do Havaí, tá certo? Então, de 1.500 espécies de drosófila, essas 400 só ocorrem lá, evoluíram a partir do ancestral comum que chegou lá, né? Ele chegou, obviamente, colonizando a ilha mais antiga, né, que existia naquele momento, e a partir dela, à medida que as outras ilhas foram surgindo, foi havendo dispersão e foi havendo colonização de outras ilhas. Tá? Essas setas aqui indicam a quantidade de espécies que colonizaram uma ilha a partir de outra. Então, a ilha mais jovem, por exemplo, das 26 espécies que tem lá, 15 vieram no complexo de Maui, 3 vieram de Oahu e uma veio lá de Kauai, tá certo? E as outras surgiram depois, né, a partir dos ancestrais que chegaram, surgiram nessa ilha mesmo. Então você tem um padrão, geralmente as setas mais grossas vão de ilhas mais antigas para ilhas mais jovens. Claro que pode haver o contrário, né? Uma espécie, por exemplo, que evoluiu em Maui pode ter ido para Kauai, que é uma ilha mais antiga, mas em geral a tendência é das espécies irem de uma ilha mais madura, que já tem um ambiente, que já tem várias espécies ocupando seus nichos, para uma ilha que acabou de surgir, como no caso dessas ilhas do Havaí, como no caso de Krakatoa também, como eu acabei de falar. Isso ocorre não só com drosófila, mas com vários táxons, tá certo? Essas plantas aqui, por exemplo, ó, a gente tem um padrão, né, interessante. Você tem, quando você olha a filogenia, você vê que essas espécies aqui que estão conectadas, né, nos ancestrais mais antigos ocorrem aonde? Ocorrem em Kauai, tá certo? Você vê que as espécies de Hawaii, as mais jovens, estão aqui, ó, né, próximas de espécies que são do complexo de Maui aqui, né? Depois próximas das espécies do complexo de Oahu e depois próximas das espécies do complexo de Kauai, tá certo? Então você consegue enxergar na filogenia essa dispersão acontecendo. A dispersão, ela pode seguir por vários caminhos, né? Ela tem vários jeitos da dispersão ocorrer. Ela pode ocorrer, por exemplo, por um corredor, né? O que é um corredor? Corredor é uma área, é igual um corredor imagina o corredor da sua casa. O corredor é estreito, né? Ele não é tão largo quanto a sala, quanto o quarto, né? Mas é uma área que permite você passar, você vai de um lugar para outro, tá certo? Esse é um corredor biogeográfico, é a mesma coisa, né? Você tem uma área que permite a passagem, mas, né, uma área relativamente estreita, mas que permite geralmente a passagem de grande parte dos organismos. Talvez nem todos vão passar por lá, mas grande parte vai poder passar, né? Um corredor, né, famoso, né, um dos mais importantes que tem, é o corredor que conectou a América do Norte com a América do Sul. A América do Sul, ela foi uma ilha durante pelo menos 60 milhões de anos. Ela se separou da África, se separou da Antártida e ficou como uma ilha, com a sua fauna evoluindo independentemente lá, tá? Já a América do Norte ficou em contato intermitente com a Ásia durante muito tempo, né? Eventualmente, a América do Sul e a América do Norte, eu estou falando América do Norte, América do Sul, não estou colocando América Central porque isso é uma divisão política, tá, gente? Então, geralmente eu falo, América do Norte, na verdade, é praticamente a América do Norte e a América Central do ponto de vista político, tá? E a América do Sul, América do Sul. Então, a América do Norte e a América do Sul, elas foram se aproximando, né? Então você tinha, há 15 milhões de anos atrás, por exemplo, você tinha ainda uma separação, mas você tinha uma proximidade grande. Eventualmente, o Istmo do Panamá, que a gente chama, se fechou, né? E conectou essas duas massas de terra. Isso daí levou ao que a gente chama do grande intercâmbio biótico americano, né? GIBA, em português, ou Gabi em inglês, né? Que é o intercâmbio dessas faunas, né? Faunas que evoluíram independentemente, de repente se encontraram. Então você tinha, por exemplo, aqui na América do Sul, marsupiais, né, xenartros, né, parente do tatu, né, da preguiça. Você tinha roedores diferentes que existiam aqui na América do Sul, que não existiam na América do Norte, como o ouriço cacheiro, né, o porco-espinho. Já na América do Norte você tinha, né, membros da família do elefante, do urso, do camelo,
do cavalo, né, da zebra, carnívoros, canídeos e felinos que entraram na América do Sul e os da América do Sul foram para a América do Norte via esse corredor, tá? Então essa dispersão é por esse corredor aí, isso foi um evento marcante que trouxe grandes mudanças para a fauna da América do Norte e também para a fauna da América do Sul, com vários grupos colonizando o Norte e vários grupos colonizando o Sul, tá? Então a fauna que a gente tem hoje aqui, uma parte dela é uma fauna que a gente chama de autóctone, né, que evoluiu aqui no continente mesmo, e uma outra fauna migrou recentemente geologicamente, né, nos últimos... Há controvérsias, né, antigamente as pessoas acreditavam que esse fechamento do Istmo teria sido há 3 milhões de anos atrás, 3,5 milhões de anos atrás, mas hoje em dia tem indícios de que vários grupos atravessaram, talvez o fechamento final tenha sido isso, mas vários grupos atravessaram antes desse fechamento, quando as massas de terra estavam próximas a 12, 10 milhões de anos atrás, 8 milhões de anos atrás, vários grupos conseguiram atravessar. Outro tipo de dispersão pode ser, ao invés de corredores, pode ser através de pontes filtrantes, né? Essas definições de corredores e pontes filtrantes são do Simpson, né? Do George Gaylord Simpson, que trabalhou muito a questão da dispersão, tá? Porque o Simpson não acreditava que os continentes se moviam significativamente, tá? Então ele tinha que explicar a distribuição geográfica através de dispersão, tá certo? As pontes filtrantes ocorrem, por exemplo, no caso aqui do Caribe, tá? As ilhas do Caribe, aqui na América Central, aqui, conectando a América Central e a América do Sul, elas formam um arco de ilhas consecutivas, tá? E as espécies, elas podem, por exemplo, ir andando de ilha em ilha. Isso daqui é uma, né, no começo do Mioceno, como que era a situação, né? Você tinha umas ilhas aqui, e as espécies podiam, né, dispersar através das ilhas. Isso aconteceu, por exemplo, com os lagartos do gênero Anolis. Eles puderam passar de uma ilha para outra, inclusive puderam se diversificar nas ilhas também, mas puderam atravessar sem necessidade do Istmo do Panamá estar totalmente fechado ainda, tá? Isso daí dá origem ao que a gente chama de irradiações adaptativas, certo? A partir do momento que um ancestral chega num lugar novo, numa ilha nova, por exemplo, seus descendentes, eles podem, claro, lenta e gradualmente, né, se adaptar a novos nichos que estão abertos nessa ilha, tá? Onde essa espécie não existia, esse grupo não existia, esse taxon não existia. Então, ocorre uma irradiação, uma especiação rápida, adaptativa, porque diferentes espécies vão se adaptando a diferentes nichos ecológicos, tá? Então, por exemplo, no Caribe a gente observa que esses lagartos do gênero Anolis, você tem espécies que são que andam no chão e nos troncos, tá? Outras que andam na ramagem, outras que são adaptadas à copa das árvores, tá certo? E a gente tem diferentes morfotipos, né? Então, as espécies do tronco têm cauda longa e pata curta, as que estão na ramagem, pata mais longa, as que estão no capim, cauda mais curta, tá? Então a gente tem uma diversidade grande, cerca de 400 espécies de Anolis no total, sendo que 150 delas ocorrem nessas ilhas do Caribe, tá? A pergunta é, elas se diversificaram nas ilhas ou elas se diversificaram e depois foram colonizando as ilhas, né? Ou seja, a diversificação ocorreu dentro das ilhas ou ela ocorreu fora e só chegou nas ilhas já adaptados a essas condições, tá? Uma análise filogenética pode responder isso para a gente, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma análise com espécies diferentes que se adaptadas a diferentes hábitats, né? Então, uma espécie de capim, espécie de ramagem, outra de capim, outra espécie de tronco, uma espécie de capim, e aonde que elas ocorrem, tá? Então, a gente pode ver o seguinte, né? Que em Cuba, por exemplo, ou vamos dizer, né, em espanhol, aqui você tem espécies irmãs, uma que ocupa o capim e outra a ramagem, ou seja, espécies irmãs divergiram para ocupar nichos diferentes. A mesma coisa em Cuba, ó, duas espécies irmãs, uma no tronco, outra no capim. Jamaica, tronco, ramagem. Porto Rico, você tem uma do capim, uma do tronco, uma da ramagem. Todas descendentes do ancestral comum, todas próximas. Tá? O que isso mostra? Que as espécies diversificaram na ilha de Porto Rico, se adaptando a diferentes nichos ecológicos. Então, é uma radiação que a gente pode dizer adaptativa. Tá bom? O último tipo de dispersão que a gente tem, além de corredores e pontes filtrantes, é a loteria. Né? Por que a loteria? A loteria é aquele negócio que você... Né, as chances de acontecer são minúsculas, tá? Mas isso é um ponto importante na evolução, tá? Evolução é um processo que, né, assim, claro, a evolução ela pode ser rápida, como nós vamos ver, mas a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, certo? Então a evolução teve muito tempo para acontecer. Tá? Então um evento ele é muito raro, mas se você tem muito tempo, os eventos raros acabam acontecendo, porque você tem muitas oportunidades, tá certo?
Então, por exemplo, uma espécie chegar na América do Sul vinda da África, hoje em dia, com essa distância dos continentes, a gente acha que seria impossível. Mas algumas espécies conseguem. Então, a garça vaqueira, por exemplo, o Bucus ibis, ela conquistou, chegou na América do Sul a partir da África por conta própria. Ela não foi trazida, não foi introduzida pelo homem. Ela chegou aqui por conta própria, né? Aquela espécie que come os insetos que saem pulando quando o gado fica pastando, né? Chegaram e foram se dispersando lá para a América do Norte, já estão lá no Canadá já. Né? Isso foi uma coisa recente, né, do século XX, rápida. Claro, uma espécie que voa, pode voar, talvez pode parar em algumas ilhas e chegar aqui finalmente na América do Sul. Mas esse não é o único exemplo, existem vários exemplos, né? Um outro exemplo clássico que veio da África também são os primatas, né? Todos os macacos que nós temos aqui na América do Sul, desde os micos, né, dos saguis, até os grandes macacos, grandes primatas como o muriqui, macaco-aranha, todos eles são descendentes do ancestral comum que chegou na América do Sul vindo da África, há entre 40 e 50 milhões de anos atrás. Isso aconteceu num período que África e América do Sul não estavam mais conectadas. Tá? Então elas já estavam separadas, tá? E mesmo assim essas espécies conseguiram. Não só os primatas, como os roedores também. Um grupo de roedores que deu origem, que são de grande porte, que deu origem à capivara, que é o maior roedor vivente, a paca, a cuti. Toda essa linhagem de roedores da América do Sul veio também de um ancestral comum que veio da África nessa mesma época dos primatas. Certo? Talvez aproveitando algumas ilhas que podiam existir, que talvez não existam mais no Oceano Atlântico, mas de qualquer maneira elas conseguiram fazer essa travessia. Tá? Existem vários exemplos de dispersão muito improváveis, vamos dizer assim, tá certo? Aqui a gente tem alguns deles, né? Então os primatas que eu já mencionei da África para a América do Sul, há mais ou menos 50 milhões de anos atrás, algumas menores, né? Mas algumas, essa daqui, por exemplo, de Madagascar para as ilhas Andamã, aqui no Sudeste Asiático, 6 milhões de anos atrás, isso com taruíras, né, lagartixas, e você tem algumas que são ajudadas por aves, por exemplo. Aves podem levar plantas, então as plantas carnívoras do gênero Drosera foram levadas da Austrália para os tepus aqui na Venezuela, tá certo? Uma distância enorme, ajudado por aves. Plantas foram também, acácia, né, foram levadas do Havaí para a Ilha Reunião, aqui próximo de Madagascar, tá? Então, às vezes essa dispersão pode ser ajudada por animais que levam, né, junto com pedaços de ramos, de galhos, podem levar ovos, podem levar jovens, podem levar, né, então você tem essa dispersão. Mas a dispersão, ela é muito poderosa, né, ela consegue realmente levar a espécie, tem dispersão por furacões, por exemplo, furacões dispersam lagartos de uma ilha para outra, por exemplo. Tá? Então você tem a dispersão, é um fator importante e muito importante na distribuição geográfica das espécies. Próximo episódio a gente vai ver a vicariância.